Vamos ler a Bíblia. Hoje, Isaías, capítulo 53. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 53. Isaías 53, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós lemos até o versículo 6. Nesse acampamento mundial, nós estivemos muito ocupados e porque vieram muitas pessoas preciosas, nós compartilhamos a palavra. Essa vez a gente teve o acampamento da UIF e também a gente teve reunião com os ministros da juventude, também tivemos fórum com os reitores de faculdades e também uns 200 líderes cristãos também se reuniram e nós compartilhamos a palavra. Então, nós temos muitas opiniões, nós temos muitos tipos de pensamentos, mas nós unimos o nosso coração diante da palavra de Deus. Então, essa educação que a Bíblia nos ensina, isso nós acreditamos que é a melhor educação que o mundo pode oferecer. Por isso, uma coisa que eu agradeço diante de Deus é poder abrir a Bíblia e a gente poder resolver o que está escrito na Bíblia e a gente poder passar o que está escrito na Bíblia. Isso é muito gratificante. O Antigo Testamento, que aparece o Isaías, ele viveu há 700 anos antes da vinda de Cristo. Exatamente. Ele viveu em 738 a.C. até 608 depois de Cristo. Então, nesse tempo, Isaías era um servo de Deus e ele fez muitas profecias. Hoje, um dia, o profeta Isaías, ele viu uma revelação de Deus. Ele viu que um jovem homem sendo crucificado. E Isaías, vendo isso, ele começou a escrever sobre isso. E Deus, para mostrar sobre a vinda de Jesus Cristo, utilizou a profecia através de Isaías. E a palavra sobre isso está escrito em Isaías 53. E aí Isaías, em capítulo 53, ele falou: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, o Isaías falou que, embora ele fosse filho de Deus, o mundanamente olhando para ele não tinha nenhuma beleza. O rosto dele não era bonito. Não tinha nada de bom. Ele não era uma pessoa que chamasse atenção. Não tinha nada de bonito dele. Mas está escrito que ele foi desprezado. E ele foi rejeitado entre os homens e homem de dores. Ele está mostrando exatamente Jesus Cristo morrendo na cruz. Então, Jesus Cristo morreu na cruz e não muito tempo depois. Então, um general da Etiópia, ele foi para Jerusalém. E esse etíope, ele era um homem que cuidava de todo o dinheiro do rei da Etiópia. E ele estava com muita sede no coração. Ele tinha poder, ele tinha honra, ele tinha bens. Qualquer um que visse, ele não tinha falta de nada. Mas o coração dele estava vazio, ele sentia um vazio dentro do coração. E aí, um dia, ele foi para Jerusalém. E embora ele tenha ficado por muito tempo em Jerusalém, tem escribas, tem mestres, tem doutores em Jerusalém, mas nenhuma pessoa pôde falar para ele a verdade. E de novo ele foi para Etiópia. E ele estava com muita sede no coração, ele não conseguiu aguentar e ele pegou a Bíblia e ele começou a ler a Bíblia. Então, ele estava lendo o livro de Isaías. Aquele etíope estava lendo essa palavra que nós lemos hoje de manhã. Então, ele leu essa palavra, então tinha uma parte que ele não conseguia compreender. Está escrito, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E depois de dizer isso, no versículo 1, no versículo 2, está falando sobre uma pessoa que ele não conseguia entender quem era. E está falando ele. Só está falando que foi ele. Então, quem é ele? A partir do versículo 2, o etíope ficou curioso em quem era esse do versículo 2. Quem é ele? E ele estava com curiosidade lendo a Bíblia. Então, a Bíblia está falando o quê? E uma coisa muito incrível na Bíblia... Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele estava lendo o livro de Isaías. Quem é que morreu pelas nossas transgressões? Quem é que foi moído pelas nossas iniquidades? E assim ele continuou a ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, no coração desse eunuco, tinha uma coisa que estava o arrastando, estava levando o coração dele. Nós, embora tenhamos cometido pecado, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, ele também deve ter levado os meus pecados.
Ele deve ter sofrido por causa dos meus pecados também. Mas quem é ele? Quem é ele para ele ter sido traspassado pelas transgressões e moído pelas nossas iniquidades? Então ele, lendo essa palavra, ele queria saber quem era essa pessoa sobre Deus, que Deus estava falando. Será que é Isaías mesmo que está falando sobre isso? Ou quem será que é? Ele estava muito curioso. Principalmente, ele também estava sofrendo por causa do pecado. Quem é que sofreu por minha causa? Quem é que foi? Quem é que sofreu por mim? Quem será essa pessoa? Ele estava com muita curiosidade sobre isso. E ele estava lendo o livro de Isaías e não conseguia resolver essa curiosidade. Então, quando a gente vê o livro de Atos, através da condução de Deus, o Filipe, ele recebeu condução do Espírito de Deus e o eunuco se encontrou com ele. E Deus falou para Filipe: você vai para aquela charrete. Então, ele tinha que correr, né? Porque a charrete é muito rápida. E ele estava lendo a Bíblia e estava curioso e de repente alguém apareceu. E estava lá, sem ar. E ele estava curioso. Por que ele está me seguindo? E ele perguntou, lendo a Bíblia, né? Você entende o que você está lendo? Eu não estou conseguindo entender o que eu estou lendo. Eu estou muito curioso. E esse homem está me fazendo essa pergunta. Se eu estou entendendo o que eu estou lendo. Então essa pessoa é uma pessoa que Deus enviou. E ele parou a charrete e mandou ele subir. E aí eles começaram a conversar. Como é que eu vou poder entender se não tem quem me explique? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Pessoal, tem muitas pessoas nesse mundo, mas nem todas conseguem compreender a palavra de Deus. A cada momento, Deus, ele, através de um servo, Deus mostra para ele a Bíblia. E o que o ser humano não consegue entender, Deus faz com que a gente possa entender. E aí, ele perguntou sobre essa palavra de Isaías. E aí, esse eunuco perguntou para o Filipe. Ele está falando sobre ele. Quem é esse pessoa que o profeta está falando? Está falando sobre si mesmo ou está falando sobre uma outra pessoa? Quando o Filipe escutou isso, ele achou tão bom para pregar o evangelho. Pessoal, isso é a verdade do evangelho. E desde então, Filipe começou a falar a palavra. Deus, para Isaías, há 700 anos antes de Jesus Cristo vir. Então, Deus, ele escreveu no livro de Isaías o que Jesus Cristo viria depois de 700 anos e morreria pelo nosso pecado. E há um tempo atrás, conforme essa palavra, Deus enviou Jesus Cristo para Israel. Eu não sei se você sabe, mas há um tempo atrás, lá no Monte Calvário, eu não sei se você já escutou falar sobre Jesus Cristo que morreu na cruz. E esse Jesus Cristo, é sobre ele que Isaías está falando, sobre ele que é o Messias, o Cristo. E agora, o Filipe estava explicando isso para o eunuco. E ele estava explicando isso em todos os detalhes.
No Antigo Testamento, eles pegavam um cordeiro para matar, para lavar os pecados. Mas era um pecado só temporário, não dava para lavar o pecado eternamente. Por isso, Jesus Cristo veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele começou a pregar esse evangelho. E naquele dia, o eunuco recebeu a salvação e ele recebeu o perdão dos pecados. Pessoal, o eunuco, ele veio até Israel para receber o perdão dos pecados, mas ele, quando ele estava voltando para casa com curiosidade, Deus fez ele se encontrar com Filipe e ele pôde receber o perdão dos pecados e voltar com felicidade para casa. Essa vez, muitos ministros vieram também vice e vieram também líderes cristãos e reitores. Então, assim como o eunuco da Etiópia estava com fome da palavra e foi até Jerusalém, então os pastores, reitores, os reitores e os líderes da IYF também. Então, eles trabalham pelos jovens da IYF, por isso que eles pensam que vieram aqui, pelos jovens. Mas eles vieram, eu acredito, eu não duvido em nada no meu coração que foi Deus quem os enviou para cá. Há um tempo atrás, em Incheon, o Unesco, eles fizeram um fórum de ministros da educação. E os nossos irmãos, eles foram ali e se encontraram com muitos ministros. Mas eles se encontraram lá com o ministro da Educação, o ministro de Lesotho. E ele veio para a igreja de Incheon, assistiu o culto, e ele comeu. E essa vez, ele veio para o nosso acampamento. Pessoal, tem vários motivos a gente fazer esse acampamento. O Filipe pregou o evangelho para o eunuco da Etiópia. Então, quando o eunuco veio para Jerusalém, ele veio com fome, com sede. Mas quando ele voltou para casa com alegria e com perdão dos pecados. Então, lá na Etiópia, o missionário Lee e a esposa dele estão pregando o evangelho. Então, a Etiópia, mais do que qualquer outro país, é um país que tem muito interesse e também zelo pelo mundo cristão, né? Há um tempo atrás, o missionário fez conferência lá e muitas pessoas se reuniram e escutaram esse evangelho. Essa vez, os ministros, reitores e também os líderes cristãos que vieram dessa vez. Quando vocês voltarem para sua casa depois de ficar na Coreia, esse mesmo evangelho que o eunuco escutou, eu espero que vocês possam levar também para o seu país, que vocês recebam isso. E no coração deles, eu espero que eles possam voltar para casa com uma grande felicidade, ganha por isso. Eu já falei várias vezes sobre como meu pai faleceu. Em 1975, meu pai faleceu. Então, 3 dias antes do meu pai falecer, no coração do meu pai, ele tinha muita cobiça do mundo. Ele estava com o coração cheio dessas coisas.
O meu pai, ele fica se sentia desconfortável comigo. Ai, você não sabe pensar. Como você quer viver nesse mundo? Por que você vive sem saber pensar? Naquele tempo, o meu pai estava sofrendo muito por causa de úlcera. E um dia meu pai vomitou sangue que tinha no estômago. Quando meu pai vomitou o sangue que tinha no estômago, eu e a minha esposa nos assustamos. Eu, a minha esposa e o meu pai, nós três pensamos a mesma coisa, que ele ia falecer. E a gente limpou o sangue e a gente preparou a cama dele para ele poder novamente dormir. E eu deixei o meu pai deitado ali. E eu falei, pai, se por acaso o senhor falecer, porque nós vamos querer escutar a sua voz, então preparei um gravador. Pai, por favor, diga o que o senhor quer nos dizer. E por uma hora o meu pai falou. E por último, meu pai falou assim: se por acaso eu morrer, ia ser bom se você pudesse me enterrar do lado da sua mãe lá na montanha. E a pessoa que vai trocar a minha roupa, você chama o senhor Kim. Porque desde que eu era criança, eu cuidava dele, então ele não vai ter nojo de me trocar. E também eu nem tenho muitos bens, por isso vocês não briguem entre vocês, irmãos. E foi assim que meu pai deixou o... E depois que meu pai falou, foi o testamento dele. Aí eu falei, pai, depois que o senhor falecer, eu vou fazer exatamente como o senhor me pediu. Pai, eu posso fazer isso com o seu corpo. Mas o seu espírito vai para onde, pai? Eu perguntei para o meu pai. O meu pai, naquele momento, ele deu um grande suspiro. E ele deu um grande suspiro. E com uma voz sem força, ele falou: eu gostaria de ir para o céu, mas agora é muito tarde. Eu preciso ter alguma coisa para poder ir para o céu. Eu não tenho boa obra. Quando eu escutei isso, eu fiquei muito agradecido. Sabe por quê? Porque meu pai estava diante da morte naquele momento. Então, meu pai ia fazer que bondade. Meu pai não podia fazer nada. Ele somente estava deitado na cama. Mas, assim como está escrito em Isaías 53, todas as coisas que nós devíamos fazer, Jesus Cristo se responsabilizou para fazer. Naquele tempo, eu abri Isaías 53 e preguei essa palavra para o meu pai. Em Isaías 53, 6, está escrito o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, essa palavra eu preguei para tantas pessoas durante toda a minha vida. E em Isaías 53, 6, tem duas personagens. Desculpa falar personagem, né? Então, uma pessoa é Deus Santo e um é o ser humano. Mas o que o ser humano faz e o que Deus faz está aparecendo aqui. Nós, seres humanos, o que nós fizemos? Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Então, quando a ovelha vai comer num pasto verde, ela não vai para onde ela tem que ir. Ela vai para onde ela acha que a grama é boa e que ela quer ir.
Pessoal, nós não seguimos a vontade de Deus, nós estamos seguindo o nosso próprio pensamento. Mas, enquanto nós estamos seguindo o nosso próprio pensamento, nós somente podemos ficar contra Deus e fazer maldade contra Deus. Então, a Bíblia está falando o quê? Que o que nós fazemos é cometer pecado. Mas o que Deus fez é o quê? Ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós somos pessoas que cometemos pecado. Mas Deus é aquele que cuida do pecado. Então, essa é a diferença entre nós e Deus. Nós cometemos pecado, mas nós não podemos cuidar do pecado. Mas Deus é aquele que cuida do pecado. E Deus não pode cometer pecado. Deus é um ser que não pode cometer pecado. Deus não consegue cometer pecado, mas Ele pode cuidar do pecado. Nós cometemos pecado, mas não podemos resolver o pecado. Então, o livro de Isaías 53 está mostrando exatamente o que está escrito aqui. Eu, pessoal, não conhecia Isaías 53, 6. Desde criança eu frequentava a igreja até os 19 anos. Eu não conhecia o verdadeiro significado de Isaías 53. Isaías 53 está falando sobre nós e Deus. Nós somos pessoas que cometemos pecado e Deus é aquele que cuida do pecado. Embora nós tenhamos cometido pecado, mas nós não temos poder para resolver o pecado. Embora Deus não tenha cometido pecado, mas é aquele que pode resolver o pecado. Então nós somos aquele que cometemos pecado e Deus é aquele que cuida do pecado. E isso está escrito exatamente no livro de Isaías. Porque eu não conhecia essa verdade. Até os 19 anos eu frequentei a igreja e eu tinha que tipo de vida espiritual? Porque eu cometi pecado, eu queria resolver o meu pecado. Porque eu cometi pecado, eu tenho que cuidar, eu tenho que lavar meu pecado, eu tenho que fazer bondade. Era o que eu estava tentando fazer. Por quê? Eu não conhecia Isaías 53, 6. Se por acaso em Isaías 53, 6... se nós tivéssemos poder para resolver os nossos pecados, então não teria necessidade para Jesus resolver o pecado por nós. Mas se vocês são pessoas que cometem pecado, Deus não teria. Se você pudesse resolver seu pecado, Deus não precisaria mandar Jesus para lavar os nossos pecados. Nós cometemos pecado, nós não podemos cuidar dos nossos pecados. Deus cuida do pecado, mas Ele não pode cometer pecado. Ele cuida do pecado. Então, aquele que cuida do pecado não somos nós, é Deus quem cuida. Então, aquele que cuida do pecado é Deus. Nós jamais, qualquer coisa que nós façamos, nós não podemos lavar um pequeno pecado sequer. Porque aquele que lava pecado é Deus. Então, o problema do pecado é Deus que tem que fazer. Até os meus 19 anos, eu não conhecia a Bíblia. A pessoa que não conhece a Bíblia profundamente, elas, seguindo o seu pensamento, elas vivem a sua vida. Mesmo vindo para a igreja e acreditando em Jesus, se não souber profundamente a Bíblia, você vai viver uma vida espiritual seguindo ao seu pensamento e não pela palavra de Deus. Então, o quanto mais você conhece a Bíblia, o quanto mais você entende a Bíblia, quanto mais você aprende a Bíblia, quanto mais você descobre a Bíblia, você vai ter menos coisas para fazer e as coisas que Deus tem para fazer vão aumentar. Então, qual é o motivo de você aprender a acreditar em Deus? Se nós pudéssemos cuidar dos nossos pecados,
Então nós não precisaríamos depender de Deus e nem acreditar em Deus, mas porque nós cometemos pecado, independente do que nós façamos, nós não podemos cuidar dos nossos pecados. Nós temos que depositar nosso pecado nas mãos de Jesus e esperar que Jesus cuide disso. E assim, procurando pela graça de Deus, nosso coração deve inclinar para isso. Mas, para lavar os nossos pecados, isso é impossível através do homem. Para lavar o pecado, somente Deus pode fazer. Mas naquele tempo, eu não conhecia a Bíblia. Eu me esforcei naquele tempo para lavar os meus pecados. Eu me arrependi, eu chorei, eu confessei, e também eu jejuei, e também orei na montanha, fiz boas obras. Todas as coisas, embora eu tenha feito, os meus pecados não foram resolvidos. Aumentou o número de pecado. Porque eu não conheço bem a Bíblia, eu não sabia muito bem o que estava errado, eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Por isso, eu me esforcei continuamente para lavar meus pecados. E eu, começando a ler a Bíblia, eu descobri que o mundo da Bíblia é bem diferente da Bíblia, do meu pensamento. O mundo da Bíblia é bem diferente do meu pensamento. E eu descobri que a sabedoria que eu tinha da Bíblia estava errado. E um dia eu decidi o meu coração. Eu vou jogar fora toda a teoria que eu tenho da Bíblia. Eu vou jogar fora tudo que eu sei. E agora que o conceito da Bíblia seja estabelecido no meu coração. E desde então eu comecei a ler a Bíblia palavra por palavra. Não somente estava lendo a Bíblia, mas eu entrei nela. Há um tempo atrás, veio para a nossa igreja um irmão da nossa, a mãe de um irmão da nossa igreja, e ela estava frequentando uma outra igreja. E ela veio gritando, falando que nós somos hereges, e eu li para ela Isaías 53. Então, qual era o motivo que a gente estava discutindo? Ela conhece a nossa igreja. Ela sabe que na nossa igreja a gente fala que não tem pecado. Então, ela sempre pensava o quê? Que hereges são esses? Que cometem pecado e dizem que não tem pecado? Esses homens não têm nem consciência. Ela sempre tinha esse tipo de pensamento sobre nós. E eu disse para ela, a senhora tem pecado? E ela disse, lógico que eu tenho. Por que eu não tenho? Porque você é herege e você fala que não tem pecado. E ela falou isso para mim. Aí eu não falei nada para ela. E ela falou que ela era pecadora. Aí eu li para ela Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu li para ela. Aí eu falei, a senhora poderia ler essa palavra? E ela leu. A senhora tem pecado? Eu estou falando que eu tenho pecado. Por que a senhora não acredita na Bíblia? Por que eu não acredito? São vocês que não acreditam. E eu li novamente para ela. Isaías 53, 6. Eu li de novo para ela. E mesmo assim a senhora tem pecado? Eu estou falando que eu tenho pecado. Não existia nada que eu pudesse falar. Aí eu falei, por que a senhora não acredita na Bíblia? Eu acredito na Bíblia! Que parte da Bíblia a senhora acredita? Eu acredito nos 66 livros da Bíblia. Vocês é que não acreditam. E eu falei de novo. Lê de novo Isaías 53, 6. Mas mesmo assim a senhora ainda tem pecado? Eu disse que eu tenho pecado. Ela estava lendo, mas ela não sabia o que estava lendo. E eu perguntei novamente.
A Bíblia está falando que o que aconteceu com o seu pecado? Naquela hora ela olhou para a Bíblia e se assustou. Não está escrito aqui, mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo. Ele cuidou de todo o nosso pecado. O nosso pecado, quando está assim conosco, é pecado. Mas todo o nosso pecado passou para Jesus Cristo. Jesus Cristo é responsável pelo nosso pecado. Então esse pecado já não está mais conosco, está com Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 16, está escrito o quê? No dia seguinte viu João a Jesus e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele falou? João falou que todos os nossos pecados é Jesus Cristo quem está carregando. Isaías 53, 6 está escrito o quê? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada vez que eu leio a Bíblia, Isaías 53, é renovado no meu coração. O que a Bíblia diz? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando eu li essa Bíblia, que coração Deus me deu? Todos os outros problemas eu não sei, mas esse problema do pecado não é você quem vai resolver. Você tira a mão. Quanto mais você bota a mão, mais você atrapalha. Então, vamos supor que você deixou o seu pecado para Jesus. Então, se você cometeu 1 ou 6 pecados, mas você comete milhões, milhares de pecados, como você vai poder passar o seu pecado para Jesus? Por isso, se você passar o seu pecado para Jesus, você não pode passar perfeitamente. Então, por isso que é insignificante você fazer. Então, vamos supor que você, de 10 milhões, de 90 mil pecados, você deixou 999 mil para Jesus. Mas, por causa de um pecado, você vai ter que receber maldição. Você realmente pode passar seu pecado perfeitamente para Jesus Cristo? O que se você fizer não é perfeito. Você pode fazer errado. Você tem muitos defeitos. Por isso, passar o pecado, lavar o pecado, ser castigado, não é você que tem que fazer, é Jesus Cristo que tem que fazer no seu lugar. Muitas pessoas vivem sem pensar. E elas se esforçam para lavar os seus pecados. Os outros problemas podem deixar, mas o problema do pecado tem que deixar nas mãos de Jesus. Tem que passar para Jesus. Jesus Cristo tem que fazer. E vocês têm que ver como ele faz. Vocês têm que saber o que acontece. Se a gente fizer, não tem como a gente fazer perfeitamente. Então, essa palavra é a palavra que está no livro de Isaías. Isaías, antes da gente nascer, ele foi uma pessoa que nasceu 700 anos antes de Jesus Cristo. 700. Então, antes de Jesus Cristo vir, 700 anos antes, exatamente 2000 anos e 17 anos antes de agora, 700 anos antes de vir Jesus Cristo, Deus mandou Isaías para fazer essa profecia. E através da revelação de Deus, ele viu Jesus Cristo derramando seu sangue e indo para a cruz. E é isso que Isaías escreveu. Primeiro, ele escreveu sobre a morte de Jesus Cristo morrendo na cruz. Que ele foi
ele foi crucificado, ele foi chicoteado. Então está escrito o quê? Que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E depois, no versículo 6, está escrito o quê? Que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um andava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Se por acaso Deus não tivesse passado os nossos pecados para Jesus, mesmo que Jesus quisesse morrer pelo nosso pecado, ele não poderia. Mas porque Deus ele fez o nosso pecado passar para Jesus Cristo, então o pecado já não está mais conosco. O pecado está em Jesus Cristo. Então não está conosco, o pecado está em Jesus. Então é Jesus Cristo que tem que cuidar do nosso pecado. Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi espetado na costela. Então isso não foi pelo pecado que Jesus cometeu, porque Jesus é Deus. Ele é um ser que não pode cometer pecado, mas o nosso pecado passou para Jesus Cristo. Se por acaso o seu pecado está em vocês, quer dizer que o seu pecado não passou para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não poderia morrer pelos seus pecados. Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz por nós. O nosso pecado já passou para Jesus Cristo. É uma coisa incrível. Lendo a Bíblia, eu descobri essa verdade. Desde então, eu comecei a continuamente ler a Bíblia. E onde quer que seja, na Bíblia não tem lugar nenhum que diga que a gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso pecado. É muito importante a gente perceber o pecado, mas não é porque a gente percebe o pecado que o nosso pecado é lavado. Não é porque você pede para o seu pecado ser lavado que é lavado. O salário do pecado é a morte. Somente com a morte que o pecado pode ser lavado. E por isso Jesus Cristo, ele lavou os nossos pecados. E assim, ele foi crucificado pelo nosso pecado. Mas ele, e moído o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, pela morte de Jesus Cristo na cruz, porque todos os pecados acabaram. Nós sermos punidos por causa do pecado, ou ter medo por causa do pecado, já não precisa mais disso. Nós podemos ganhar a paz e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu descobri essa verdade. Está escrito na Bíblia que Deus ele já passou todos os meus pecados para Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo nascer, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Como isso pode acontecer? Que os nossos pecados passaram para ele. Eu estava curioso sobre isso. E aí, enquanto continuamente eu li a Bíblia, porque Deus é um ser que vive na eternidade. É um ser que pode fazer tudo no presente, passado e futuro. Nós nascemos tal dia, tal mês e tal ano. E tal dia eu cometi pecado. E tal dia meu pecado foi lavado. Então, isso só é possível no tempo. Mas Deus é eternidade. Nossos pecados foram cuidados para sempre. E quando eu aceitei essa verdade no meu coração, a minha vida começou a mudar. O Satanás que estava prendendo o meu coração me desprendeu. E Jesus Cristo eu descobri que estava no meu coração. Foi assim com o meu pai. Naquele dia, de tarde,
o meu pai recebeu o perdão dos pecados. Deus, muito obrigado. Por isso, quando meu pai estava para falecer, ele queria ir para sua terra natal. E a gente alugou uma ambulância e a gente levou meu pai para sua cidade natal. E meu pai estava deitado na sua terra, no seu quarto. E no dia seguinte, meu pai acordou de manhã e me chamou. Ontem, eu vim de Tegu, eu fiz essa longa viagem com muita paz. Eu agradeço muito a Deus. Eu não sei fazer nada. Você poderia cantar uns louvores? Quando eu escutei isso, o meu coração tava fervendo de alegria. Isso não era o meu pai. Meu pai não era assim. Meu pai, ele viveu mais 3 dias depois que ele recebeu o perdão dos pecados. Era um pai muito diferente que eu tinha visto há 3 dias atrás. O meu pai começou a pedir, me traga aquele amigo. E aqueles amigos que eles brincavam quando eram crianças. Meu pai, ele nasceu em Sonsan e ele viveu a vida inteira ali. Eram amigos que ele cresceu junto. Eu vou primeiro. Eu acreditando no Jesus que o pai da Ansuga acredita, eu tô indo pro céu. Eu vou guardar bastantes lugares bons para vocês. Eu vou guardar lugar para todos vocês. Então vocês também acreditem nesse Jesus do pai da Ansuga e vamos novamente nos divertir lá no céu. E por 3 dias, o meu pai falou para todas as pessoas que ele se encontrava. Naquele tempo eu percebi. O meu pai até agora não era o meu pai. O corpo era do meu pai. Mas como descendente de Adão, ele estava vivendo arrastado pelo pecado, sendo arrastado pelo espírito mau. Depois que meu pai recebeu o perdão dos pecados, Jesus Cristo entrou nele e ele segurou o coração do meu pai. Até o momento em que meu pai faleceu, ele agradeceu, ele ficou feliz e ele foi com muita alegria e depois ele partiu. Eu soube. O meu pai, na verdade, é esse tipo de pessoa, mas o espírito mau dentro do coração do meu pai, ele colocou cobiça, ambição, reclamação, irritação. E meu pai, por isso, ele sempre estava preso nessas coisas. Mas meu pai recebeu o perdão dos pecados. No momento em que ele recebeu a palavra de Jesus, Jesus Cristo, entrou no coração do meu pai. Assim como no templo de Jerusalém estava cheio de bois, ovelhas e pombas, Jesus Cristo expulsou tudo aquilo. Depois que Jesus Cristo entrou no coração do meu pai, a preocupação do coração do meu pai, a ambição, as reclamações, todas essas coisas ele expulsou. E a santidade, a alegria que teve nos 3 dias do meu pai, eu pude ver isso. O meu pai tirou aquela roupa suja e assim como ele colocou uma roupa nova, até agora, aquele pai que eu tinha visto até agora, por 70 anos, ele partiu como uma nova pessoa. E por 3 dias eu vi o meu pai. Esse era o verdadeiro pai. Até agora, o meu pai, ele parecia o meu pai. Mas o coração dele estava sendo arrastado pelo demônio. E porque o demônio estava cuidando, estava
conquistando o coração dele, o demônio estava controlando e levando o coração do meu pai. Meu pai ficava bravo, ficava irritado, sempre reclamando. Era assim que ele vivia. Mas Deus deu um novo coração para o meu pai. Jesus Cristo expulsou aquele coração antigo. Amados irmãos, amados audientes, eu me encontrei com muitas pessoas ontem fazendo o culto de internet. Eu conversei com o ministro de Fiji e a sua esposa. A esposa dele, ela tem um monte de papel na sua mão. Aí eu perguntei, por quê? Eu acho que eu vou precisar disso. Porque ela falou que não poderia falar sem derramar lágrimas. A esposa do ministro veio ir para a Coreia e ela escutou a palavra. E escutando a palavra, ela recebeu o perdão dos pecados. No coração dela, ela tinha muita paz. Essa senhora falou o quê? Por 40 anos, ela tinha medo de altura. Quando ela ia para um lugar alto, ela ficava com muito medo. Ela tremia. É isso que acontecia. E essa vez ela veio para Busan. Ela foi para um shopping e ela estava ela estava subindo na escada e de repente ela olhou para a escada. E de repente a perna dela começou a tremer, ela não conseguiu aguentar, ela teve que se sentar naquele lugar. Mas ela escutando a palavra de Deus entrando no coração dela, aquele coração inseguro todo foi embora. Ela falou que teve muita paz. Ela ficou assim tão emocionada. E depois ela veio e falou que ela foi comer no 23º andar. No 24º andar. E ela falou que toda a sua doença da altura, do seu medo de altura tinha sumido. Ela falou, deixa eu sentar perto da janela. E ela sentou ali perto da janela e ela olhou para fora. Era o 21º andar. E ela estava com tanto medo antes, mas ela falou, tira uma foto, eu tô aqui no 21º andar. Ela teve uma paz que ela jamais teve antes. A paz que ela jamais teve antes. E ela chorando, e ela testemunhou. Ela ficou muito agradecida diante de Deus. Pessoal, dentro do nosso coração, por muitos anos, Satanás, ele trabalhou. Quando nós nascemos como? Nós nascemos de Adão. E nós, deixando a palavra de Deus de lado, aceitamos a palavra de Satanás. E desde então, nós conectamos o nosso coração com o de Satanás. Satanás fez a maldade no nosso coração. Ele fez a reclamação no nosso coração. Fez a amargura, fez o ódio no nosso coração, criou desejos no nosso coração, ele fez todas essas coisas. Superficialmente, parece que a gente tem paz e tá bem, mas a gente pode ver que as pessoas estão cansadas e difíceis. E quando eu falei em João capítulo 2 aparece sobre duas casas, né? João capítulo 1 fala sobre as bodas de Caná da Galileia. E depois de João fala sobre Jesus Cristo entrando no templo. Em João capítulo 2 tem duas casas. A casa das bodas de Caná da Galileia era pobre e era pequena.
Mas aquela casa, o Templo de Jerusalém era muito bonito. Mas nas bodas de Caná da Galileia, era uma casa pobre e feia. Mas eles convidaram Jesus Cristo e Jesus Cristo entrou ali. Naquela casa tinha felicidade, tinha alegria. Mas no Templo de Jerusalém, superficialmente, parecia um lugar muito bonito. Mas ali naquele templo, os pombos, estava cheio de ovelha, cheio de cocô dos animais. E é isso que a Bíblia está ilustrando sobre o nosso coração, assim como a casa das bodas de Caná da Galileia. Se no seu coração tiver Jesus Cristo, então Jesus Cristo vai criar felicidade no seu coração, vai criar esperança no seu coração, vai criar paz no seu coração, vai criar amor no seu coração. Qualquer pessoa que seja. Se você receber a palavra do perdão dos pecados pela fé no seu coração, então essa palavra da Bíblia é o coração de Jesus. Quando você aceita isso, o seu coração fica cheio do coração de Jesus. Se você tem felicidade, tem alegria, tem amor, tem esperança, você tem um coração de alegria. Mas o Templo de Jerusalém, os animais estavam chorando, estava fedido, estava cheio de cocô, sujeira. Todas as pessoas que não têm Jesus Cristo no seu coração, primeiro, Satanás, ele cria desejos no nosso coração e faz com que a gente cumpra esses desejos, faz a gente mentir, faz a gente destruir os outros, faz a gente faz a gente falar mal das outras pessoas. É assim que ele difama o homem. Então, dentre tantas pessoas que eu me encontrei até agora, quando essas pessoas aceitaram Jesus Cristo nos seus corações, elas receberam perdão dos pecados, a paz que elas não tinham antes nos seus corações, a felicidade que elas nunca tiveram. Naquele tempo, eu tinha 40 anos quando meu pai faleceu. Eu estava quase com 40 anos e o meu pai faleceu. Naquele tempo, eu vi o meu pai por 40 anos, né? Então, era um pai muito diferente que eu tinha visto até agora. No coração do meu pai, antes da sua morte, tinha felicidade, alegria, gratidão por Jesus Cristo. Mesmo que ele estivesse diante da morte. Quando meu pai parou de respirar, eu fui lá no jardim atrás e eu olhei para as estrelas do céu. E eu fiz uma oração de agradecimento a Deus. Deus que salvou o meu espírito. Deus que nos deu o Espírito Santo para o meu pai. Deus que permitiu Jesus Cristo estar no coração do meu pai. E naquele tempo, a morte do meu pai não era mais tristeza para mim. No funeral, o meu irmão chegou e ele estava tão triste. Embora meu pai fosse meu pai, eu não estava mais triste. Eu tinha muita gratidão no meu coração. Se vocês tiverem certeza da salvação no seu coração, se vocês aceitarem esse fato de Jesus Cristo no seu coração, quer dizer que vocês aceitaram a Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo irá trabalhar vividamente dentro de vocês. Satanás quer expulsar Jesus Cristo que está dentro do seu coração e quer criar o seu mundo dentro do seu coração, dentro de nós. Conduzindo nosso coração para a cobiça e para os desejos. Muitas pessoas abandonaram o primeiro amor que Deus nos deu.
Mas as pessoas que sentem esse amor de Deus, as pessoas que experimentaram o sabor de Deus, as pessoas que Deus está vivo dentro delas, assim como Jesus, mais do que Deus, mais do que elas pensam em Deus, mais do que elas pensam no Evangelho, mais do que nelas mesmas elas acreditam no Evangelho como vida, em Jesus Cristo como vida. Jesus Cristo, que é como a minha vida, vocês vão se tornar nesse tipo de pessoas. Mas, sendo enganados por Satanás, nós amamos mais a nossa carne, nós amamos mais o desejo da nossa carne do que o Evangelho, nós amamos mais a nossa carne. E assim nós podemos ver que somos arrastados por Satanás. Com certeza somos pessoas que recebemos a salvação. Com certeza são pessoas que foram salvas por Jesus Cristo, mas tem muitas pessoas que são arrastadas por Satanás. Mas a palavra de Deus vai purificar e lavar o seu coração. A Bíblia diz: todos nós somos como ovelhas desgarradas que andamos pelos nossos próprios caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Embora eu diga novamente, todos os problemas que vocês se depararem não são os seus problemas. Uma vez, quando eu estava em Tegu, tinha uma senhora de bastante idade. Um dia, eu tinha uma grande gratidão por essa senhora no meu coração. E como a nossa igreja era muito pobre em Tegu, no começo ela nos ajudou bastante. E um dia vi muita gratidão por essa senhora. E eu queria expressar essa gratidão para ela. Mas eu, sendo pastor, eu sei ser servido pelos outros, mas eu não sei servir os outros. Eu não sei muito bem servir os outros. Então eu me sinto meio estranho de servir os outros. E aí eu pensei por uma semana: nossa, o que será que eu posso fazer por essa senhora? Será que eu compro uma bolsa boa para ela? Será que eu compro um sapato bom para ela? Ou será que eu compro uma roupa tradicional para ela? Ou será que eu dou uma comida boa, compro uma comida boa para ela? Qualquer coisa que eu fizesse ia ser tão estranho. Daí eu pedi para o pastor Kim Dong-sung: pastor, eu tenho muita gratidão por essa irmã, o que eu faço por ela? Ele falou: simplesmente deixe, pastor. E eu deixei. Mas um dia eu estava orando e eu pensei sobre ela. Ela já tinha bastante idade, não tinha filhos. E eu pedi para Deus, para que Deus desse saúde para ela. E passaram-se 30 anos. E eu vi essa senhora envelhecendo. Alguns anos atrás eu a tinha visto. Ela já está com 93 anos. Ela veio para o retiro. Eu perguntei: a senhora está saudável? Sim, muito obrigada, agradeço a Deus. Quando eu vi isso, eu senti profundamente. Eu cuidar da minha velhice e Deus cuidar da velhice por mim é diferente assim. Desde então, eu decidi depositar a minha velhice nas mãos de Deus. Eu vou depositar a minha vida inteira para Deus. Os meus filhos também eu vou depositar nas mãos de Deus. Tudo eu vou deixar nas mãos de Deus. E Deus, Ele conduziu de uma forma muito maravilhosa. Vivendo esse tipo de vida, eu comecei a amar mais o Senhor. Eu dei toda a minha vida para Deus. Eu fiquei muito feliz e agradecido. Não existe nada que possamos fazer pelo nosso futuro. Mesmo que a gente ajunte bem, se vier o vento, vai voar tudo embora. A nossa saúde, nós não podemos cuidar. Por isso, o restante da minha vida, eu depositei nas mãos de Deus.
E eu agradeço muito quando eu penso que eu vou lá para o céu. Se vocês não tiverem fé em Deus, vocês têm que se preocupar com a sua velhice, vocês têm que se preocupar com os seus filhos. O que eu faço e o que Deus faz não tem nem comparação. Se vocês não puderem depositar sua velhice nas mãos de Deus, então vocês serão miseráveis. Se vocês não depositarem seus filhos para Deus, eles não vão crescer bem. Dessa mesma forma, o seu pecado, eu querer fazer e Deus fazer por nós, não tem nem comparação. Não queiram deixar os seus pecados, passar os seus pecados para Deus, porque Deus já pegou tudo. Ele já levou tudo sobre ele. Eu falei para aquela senhora, leia Isaías 53:6. Tem pecado? Eu estou falando que tem pecado. O que está escrito na Bíblia? Leia. E ela se assustou. Os meus pecados passaram tudo para Jesus. Vocês acreditando ou não? Todos os seus pecados Deus já passou para Jesus Cristo. Crendo ou não crendo. Jesus Cristo já foi crucificado. E ele, na cruz, já acabou com toda a punição pelo seu pecado. Jesus Cristo falou na cruz: está consumado. Em lavar os nossos pecados, já está tudo consumado. As pessoas que pensam que Jesus ainda não lavou os nossos pecados, vocês têm que arrepender o seu coração. Jesus Cristo já acabou tudo. E Ele já preparou todos os nossos caminhos para entrarmos no céu. Vivam com fé em Jesus. Depositem o seu futuro nas mãos de Deus. Tudo que vocês possam depositar nas mãos de Deus. Vamos orar.